por esta fé, que não é um produto nosso, mas é um dom que vem de Ti. E sabemos que ela não é para todos, mas obrigado porque o Senhor nos tem dado esta fé e somos incentivados que devemos batalhar pela mesma. Somos filhos de Abraão e queremos, ó Deus, batalhar por este princípio que o Senhor pôs dentro de nós. O princípio do temor, da fé, do amor, o princípio de Deus. Queira abençoar-nos nessa noite e fale com teu povo, em nome de Jesus, amém. Hoje pela manhã, quem não ouviu, eu recomendo que ouça a escola dominical, quando estivemos falando a respeito que a fé de Abraão, o tipo de fé que Abraão tinha, não é diferente da que nós temos. E uma vez em Cristo, diz a Bíblia que somos filhos de Abraão. Abraão teve seus altos, seus baixos, seus temores, suas dúvidas, suas fraquezas. Mas mesmo todas as suas fraquezas estavam incluídas dentro de todo o plano de Deus. Então, quando você olha para o tipo de fé de Abraão, você vai valorizar a sua fé, a sua chamada, você vai descansar mais. Amém? E, se Deus permitir, próximo domingo pela manhã, eu quero falar sobre as duas sementes de Abraão, a semente natural e a semente espiritual. E como já estamos dentro destes temas, hoje eu quero falar em Gênesis 16 sobre decisões. Decisões são coisas que todos nós tomamos todos os dias, arrependemos de algumas decisões, algumas dá de voltar atrás, consertar, mas todas elas nos deixam cicatrizes. E outras, não há como voltar atrás. Vai ter que ser, torna-se um espinho na vida da gente. Vamos olhar a decisão de Sarai, mulher de Abraão, quando ela, vamos dizer assim, quando ela não deu conta de esperar o suficiente, porque não existe nada mais pior no mundo do que esperar, seja algo bom, seja algo ruim, ou algo desconhecido. E a maneira mais comum que utilizamos nós seres humanos para lidar com a longa espera é querer ajudar a Deus a colocar seu plano em ação. Dar uma mãozinha para Deus. É isso aí. Então, Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, antes era Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai.
Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara em terra de Canaã. Ele já tinha esperado por 10 anos, achou que era muito. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai. Você sabe, quando a mulher se bota contra uma coisa, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Quer dizer, resolva o problema, humilhe. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, terás um filho e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, bruto, né? E a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: tu és Deus de vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso chama aquele poço de Laai-roi, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho que tivera Agar, Ismael. Laai-roi quer dizer aquele que me vê. Amém. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude nessa noite a todos. Fala conosco. Estaremos falando sobre decisões. Ó Deus, e peço que Tu nos ajude e que as pessoas sejam ajudadas. Permita que cada um se permita ser ajudado, possa refletir. Quem sabe alguém está diante de decisões seríssimas. Deus eterno, ajude, tenha misericórdia. E faz com que as pessoas tenham fé e seja paciente, saiba esperar e como esperar. Pela hora certa, a hora tua. Em nome de Jesus, amém. Assentai-vos. Então vamos falar sobre decisões. As decisões nos levam sempre para outros parâmetros na vida, às vezes para outras cidades, outros empregos, outros amigos, outra atmosfera. Agora nós vemos que Sara, ela estava impaciente
com o tempo de Deus. Porque Deus havia dado uma promessa, mas ele não disse quando que ele ia cumprir essa promessa. E já havia passado 10 anos, ela já era uma mulher de 75 anos, seu marido de 85, e nada do filho da promessa aparecer. Então ela tomou a frente da situação e ela decidiu ter um filho. E naquele tempo era comum, quando a mulher era estéril, a patroa, ela dava uma de suas servas para o seu marido. Então, daquela serva, ela tinha, vamos dizer, um filho. E aquilo era até uma coisa normal para aquele tempo. E Sara pegou Agar, sua serva, que se submeteu humildemente, né? Mas quando ela percebeu que ela estava grávida, os seus sentimentos mudaram para com a sua senhora. Aquele ar de superioridade tomou ela, aquele orgulho. E a verdade, como acabamos de ler, ela mesmo grávida teve que se mandar de casa. Por quê? A patroa virou uma caninana contra ela. E ela deu no pé. E foi preciso o anjo de Deus, o próprio Deus, veio ali e disse: para onde você vai, Agar? De onde vem, para onde vai? Ali estava ela, quem sabe, quantos meses grávidas, andando errante por aqueles lugares desérticos. E Deus diz: volta, te humilhe. Muitos problemas na vida é resolvido através da pessoa voltar atrás, se humilhar. Por isso eu digo que todo mundo tem que ter a sua marcha ré. Não importa o crente que você é. Se você é um crente forte, é uma Ferrari, é um Porsche, se não tiver a marcha ré, você pode entrar em uma situação, em um beco, enferrujar ali, acabar ali mesmo. Então nunca deixe com que o orgulho seja maior do que você. Quando você vê que isso está te dominando, ou quer te conduzir, você simplesmente engata a tua marcha ré. E foi o que Agar fez quando ela viu que ela estava grávida. Sua senhora já de idade, com 75 anos, nunca engravidou desde jovem. E como ela diz, eu sou a bola da vez. E começou a menosprezar a sua senhora. E o clima esquentou dentro daquela tenda. A coisa tomou uma atmosfera, tomou um rumo pesado. Por certo, ela voltou, pediu desculpas e pôde ter uma convivência melhor. Então vemos que Ismael, filho de Agar, ele nasceu nesse ambiente, vamos dizer, nesse ambiente tenso, nesse ambiente difícil, nesse ambiente suspeito. E Abraão chegou a pensar, por 13 anos a seguir, que Ismael seria o herdeiro dele. Ele já estava bem velho e não tinha filha, não sei, Ismael, a ponto dele dizer para Deus: basta Ismael estar diante de ti, Senhor, olhe por ele. Ismael cresceu dentro daquele lá como o herdeiro de Abraão, como fosse o herdeiro das promessas.
E Deus veio e disse para Abraão: não, ele não é teu herdeiro. Mas você, por Sara, terá um filho, Isaque, e este será o teu herdeiro. Então, nós vemos, irmãos, que quando Sara concebeu e chegou o dia da festa do desmame, desmamou Isaque, houve uma festa, um feriado ali. E Sara percebeu que Ismael estava zombando do seu filho. E o que fez Sara? Mandou que Abraão pusesse aquela serva para fora de casa com seu filho. Paulo faz uma alegoria entre a serva e a esposa. Iremos ver isso domingo próximo, né? E aquela decisão, quando veio Isaque naquela casa, e aquela decisão radical, foi pesado. Abraão ficou, vamos dizer, abatido, sem saber o que dizer. E naquela hora Deus disse para Abraão: faça o que ela mandou, pode pôr para fora. Abraão colocou uma moringa de água, um pão sobre os ombros dela e foi embora. Foi difícil, mas era uma decisão. Deus teve que intervir para salvar a criança. Não sabemos como ele foi criado. Sabemos que a Bíblia diz que ele se tornou um grande caçador. Ele se tornou um homem, vamos dizer, um selvagem. Um homem bruto. Nós só vemos Ismael no enterro de Abraão junto com Isaque. E se apaga por ali. Ismael teve 12 filhos, príncipes de 12 tribos guerreiras. E sempre foi hostil a Israel. E até hoje o problema persiste, até os dias de hoje. Quando você olha para as fotos daqueles muçulmanos, ali da Arábia e daquela região do Oriente, sempre com algo na cabeça, vestidos de brancos, aquelas saias, aquelas roupas, podre de rico por causa do petróleo. Lembre que a Bíblia diz: a mão deles será contra todos e a mão de todos será contra eles. Eles têm uma cultura diferente. Democracia não se assenta no meio deles. Eles têm uma maneira de resolver as coisas de uma maneira, vamos dizer, no braço. Não tem medo da guerra e não foge da guerra. Então nós vemos que é este o povo oriental ali. E Abraão também teve, depois que Sara morreu, uma esposa chamada Quentura. E creio que com ela teve 4 ou 5 filhos. E esses tempos fazendo o DNA dos palestinos, viu que tudo tinha sangue de Abraão também por ali. Porque veio por Ló, veio daqui, veio dali. E nós vemos que aquela solução que Sara ofereceu, aquela decisão que ela tomou por não esperar em Deus, causou um probleminha. Tem quantos anos esse probleminha? 3.000 anos. 3.000 anos, é por aí. E não se vê solução. Estamos vendo a guerra ali em Gaza,
a guerra, os países do Oriente apoiando os palestinos, Israel no meio daquele mar de inimigos, mas sempre foi assim ali. Por causa de quê? Por causa de uma decisão. Dá uma mãozinha para Deus. E sempre quando o homem ele se apressa e não espera no tempo de Deus, com paciência, ele vai errar. E uma das coisas mais difíceis é esperar o tempo de Deus. É a coisa mais difícil que tem. Nos leva à impaciência. E a impaciência nos leva a decisões. E as decisões nos levam a consequências que às vezes não desejamos. Mas é o que se planta, é o que se colhe. Esta é a pura verdade. Então, queridos, aquela decisão, quando Ismael percebeu que ali estava o seu meio-irmão e que ele seria o herdeiro, foi devastador. Foi sobre ele. E ele se revoltou. Se revoltou sobre isso, né? E antes dele se tornar uma parte da solução, ele escolheu o lado do problema. É o que acontece muitas vezes quando nós não gostamos de uma coisa, não aceitamos algo, terminamos tomando decisões que vai ter consequências profundas. Decisões que são problemáticas. Não para decisões para solucionar. Porque existem problemas que nós não temos alternativa. Não podemos controlá-lo completamente. Mas há outras coisas que você pode controlar. Ou mesmo parcialmente. Mas o problema de Ismael era maior do que ele. E às vezes os problemas que nos rodeiam é maior do que nós. E veja vocês, viver sobre determinadas circunstâncias, para muitos, é inaceitável. Mas devemos viver acima das circunstâncias. E eu creio, irmãos, que isso não é uma habilidade humana. É a graça de Deus que nos dá condições. Problema você tem, dificuldades tem, mas eles não te dirigem, eles não te afligem, eles não determinam os teus passos diários. Você consegue, pela graça, estar acima. Por isso você ora, você espera, você ouve conselhos, você segue orientações, você confia em Deus e vai vivendo desse jeito. É o melhor que você pode viver. E assim, irmãos, nós podemos herdar, devido à nossa natureza pecaminosa, nossa natureza errada, muitos problemas. Como eu disse, parcialmente, você pode controlar ele parcialmente, mas você não vai conseguir vencer ele da maneira humana. E aquilo se torna um espinho. Foi o que virou Ismael. Um espinho até hoje.
E o importante que Deus disse para Abraão: eu abençoarei ele, porque é teu filho. Ele será muitíssima gente. Eu os abençoarei. Ismael foi circuncidado. Eu não sei se os muçulmanos se circuncidam, por certo. Mas você nunca vai vencer esse espinho. Até hoje está aí o espinho. Eu fico pensando como Sara deve ter se arrependido aquele dia que ela ofereceu a sua serva a Abraão. Se ela pudesse voltar atrás, mas já era um caso consumado, não é certo? Então, aquele espinho haveria de afetar. E muitas vezes tomamos tais decisões precipitadas. Adiantamos. Somos muito ligeiros para bater o martelo. Dizemos sim para qualquer coisa, ao invés de dizer não ou espere um pouco. Eu vou orar sobre isso, eu vou ver. Mas a nossa imprudência nos leva a tomar decisões. E você tem já passado pelas suas experiências. Eu tenho passado pelas minhas. Muitas delas eu me arrependo, mas não tem como me livrar. E nem você tem como se livrar. E aquilo se torna uma cruz. Então puxe a tua cruz, leve-a. Não corte ela, leve a tua cruz. Principalmente no casamento. Falta de rapazes, então, é o primeiro que aparece, acertei o alvo, pronto, é ele. Só para ter o nome de casada? Eu já estou cansado de ver votos, de fazer casamentos e ver aquilo desvanecer como neve debaixo do sol. Será que se tornamos-nos tão, vamos dizer, tão fracos, maleáveis pelas circunstâncias? Aquilo que nasceu entre sorrisos e sonhos desvanece. Os votos virou banalidade. Se tornou banais. A coisa caiu lá embaixo. E ao invés do casal plantar, irrigar, cultivar um ao outro, porque o verdadeiro amor, ele vem pela convivência. Começa aquele espírito de competição. Casamento não é competição. É uma cooperação, é uma participação. E para isso tem que abrir mão. Agora, o teu egocentrismo permite isto ou não? Então, queridos, e aquele espinho que Sara plantou, então aquilo transbordou para toda a família até hoje. Decisões precipitadas. Vamos entrar nisso. Quando Moisés subiu a montanha e ficou 40 dias e 40 noites, Moisés era um homem de mais de 80 anos.
e aquela montanha altíssima, e ele subiu ali com seu cajado. Por certo, esperava que ele voltasse dali a 2, 3 dias. Passou uma semana e começaram a conjecturar: como pode um homem desse ficar lá em cima, em um lugar frio? Quem sabe Deus não gostou dele e liquidou ele por lá. Já tem 10 dias, já tem 15 dias, vamos esperar até 20. Não dá de esperar mais, não dá. Arão, cadê seu irmão? Nós temos que levantar um capitão, um líder diante de nós. E pressionou Arão, irmão de Moisés, de tal maneira que ele disse: dá-me vossos pendentes, vosso ouro. E ele, como artífice, ele jogou aquilo no fogo e fez um bezerro de ouro, que era a imagem do deus Apis, o deus, o boi, o deus egípcio. Vamos voltar para o Egito, vamos dizer que nós nos convertemos e agora vamos ser irmãos. Veja você, Moisés estava 40 dias ali em cima, a tal ponto de Deus dizer: desça, Moisés, esse teu povo já se perverteu, fizeram bezerro. Você vê que a impaciência leva a pessoa a fazer coisas que não faria se esperasse em Deus. E um dos degraus da estatura do varão perfeito é paciência. E paciência com Deus. Paciência com Deus, sim. Nós devemos ter paciência com Deus. Noé teve paciência com Deus. Esperou por 120 anos a sua geração. E nós devemos ter paciência. O arrebatamento vem vindo por aí. E nós vemos que muitos se tornam tão impacientes que começam a duvidar. Olha bem, o que a impaciência traz? Dúvida. Outros começam a formular teorias, doutrinas, ismos, como que isto fosse a resposta de Deus. A mesma coisa que Sara fez, formou uma teoria e pôs aquilo em prática. Pegue Agar, meu marido. Vamos ter através dela, vamos dar um empurrãozinho, uma mãozinha, para Deus cumprir a sua promessa. Irmãos, se Deus prometeu, o assunto é com Ele, o problema é dele, não é nosso. Devemos ficar ali encepados, aguardando até que aquilo se cumpra. A paciência é o que com Deus, porque Deus ele resolve as coisas no tempo dele. Não é no teu tempo, não é no meu tempo, não é no tempo de quem quer que seja. Não era no tempo de Abraão, era no tempo dele. Ah, Abraão, você está velho, a Sara velha está cocoroca, já de velha, enrugada. Mas se Deus prometeu, deixe. Porque é melhor esperar em Deus, mesmo que aquilo não aconteça, do que você criar um produto selvagem. Foi o que a impaciência de Sara e Abraão criaram. Um produto selvagem. Um produto híbrido. Um produto que trouxe consequências até os dias de hoje. Não é certo? Então, eu quero dar aqui alguns conselhos.
Nunca tome decisões precipitadas. Fala comigo. Nunca devo tomar. Vamos lá. Nunca devo tomar decisões precipitadas. Me ajude a esperar, Senhor. Nunca devo tomar decisões precipitadas. Decisões com raiva. Na hora da raiva, não controla nem o que fala. Na hora da raiva, se toma decisão precipitada. Eu vou embora, pode me dar assinar a carteira, vou embora. Não pensa na família, não pensa nos filhos, não pensa nos compromissos. Pessoas que são levadas como um barco, como a vela, que não tem rumo, deixa o vento das circunstâncias lhe empurrar. Você tem que ter o autodomínio, o autocontrole, chamamos de temperança. E o homem que não tem, a mulher que não tem isto, é como a cidade que não tem muro antigamente. Ela estava vulnerável a ataques de bandos, porque não tinha muro, não tinha defesa, não tinha uma torre ali, não tinha um guarda vigiando. Você tem que ter o seu muro, sua prudência, seu cuidado. Você tem que edificar este muro ao teu redor. Ah, pastor, eu não nasci com esse dom. E não, o muro a gente constrói, é pedra por pedra, tijolo por tijolo. Você tem que construir o teu muro. Não é, então, nunca tome decisões precipitadas, com raiva. Não faça isso. Às vezes, por vingança. Quer vingar dos pais. Vou embora, vou sair de casa. E vai se acompanhar de companhias de pessoas indevidas. Você machuca os seus pais? Machuca. Mas você está machucando mais a você mesmo. Tomar decisões por vingança. Quando o marido erra, o desejo da mulher é fazer ele pagar. É vingar. Irmãos, nós fomos criados desta forma. Quando uma criança em casa, pequena, ela tropica na cadeira, nós ensinamos elas a vingar. Está aqui, pá, 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 na cadeira. Pronto, meu filho. Eu já bati na cadeira. Nós criamos isto. E depois não queremos que seja assim. E criamos, e às vezes somos aquele tipo que bate e levou. Não sabe ficar quieta. Argumenta que é uma matraca. Se defende. E essa juventude de hoje, as pessoas de hoje, têm tantas palavras, tanto jeito de se colocar e pôr, que os velhos já nem sabem como fazer, como se defender. Mas não importa, não é este o caminho. Você bem sabe em teu coração que não é por aí. Então, nunca tome atitudes por vingança. Nunca. Mas esse homem é ruim, isso é isso, isso é aquilo, ele não merece. Ora, você casou com ele.
cumpra o teu lado. Você casou com ela. Cumpra o teu lado. Puxa o carroção. Aguenta o ferrão, vai. O irmão Brana conta-nos na mensagem Véu Adentro de um irmão, ele pentecostal e a esposa luterana. E quando ele chegava do culto, ela dizia, eu acho que você foi lá gritar a noite toda lá com eles. Chega a estar rouco. E eu expulso esse demônio dessa mulher. E gritava e a coisa era um inferno dentro da casa. E ele foi até ao irmão Brana e disse, irmão Brana, eu vou me divorciar. Eu vou deixar essa mulher, não aguento mais. Daí o irmão Brana perguntou se ele estaria disposto a mudar de atitude e aconselhou. E ele voltou e começou a mudar sua atitude. Mas o problema é que nós queremos que as pessoas mudem as suas. Nós mesmos não queremos mudar as nossas. E se você não mudar aqui a sua mente, nada muda na sua vida. Toda mudança começa aqui por cima. Então, ele começou a mudar. Me faz lembrar de uma história de um certo médico que casou-se e o lar se tornou a coisa mais difícil. Não tinha prazer de chegar em casa, não tinha prazer de sair com a mulher, não tinha a mulher prazer de sair com ele, não havia ambiente nem para comer, nem para dormir. E você sabe que é errado você sair e deixar a sua cama? Nunca faça isto. Nunca faça isso. Você abre brecha para o diabo. Eu sei de caso que houve em família, isso em outros lados. Se separaram, depois alguém veio ali e deitou com a mulher. E ela pensava que era o marido, e não era. É uma porta aberta para o diabo trabalhar. Então, aquele médico foi se aconselhar com alguém. E alguém disse para ele que ele deveria praticar as primeiras coisas. Mas chamar ela de amor, chamar ela de carinho, chamar ela de bem, estava longe já de cogitação. A coisa ali era de bruxa para cima. Mas ele se esforçou. Chegou em casa e ali, daí ele disse, sim, querida. A mulher até parou para olhar. Uai, o que está acontecendo? Mas ali foi progredindo. E puderam refazer o casamento. Quando eu olho um casal de pessoa velha, um escorando no outro, ali vai aqueles dois ambulantes andando, né? Fazendo um do outro muleta, muitas vezes. Às vezes 40, 50, 60 anos de casado, eu pergunto, quantos motivos tiveram para se separar? Quantos e quantos motivos? Mas superaram. Então o irmão Brana disse para aquele irmão, para ele tratar ela com gentileza. Dali uns dias ele voltou e disse, irmão Brana, ela é tão diferente. Ela é tão diferente. Daí o irmão Brana disse assim,
Eu conquisto os demônios com amor, porque se não ama um enfermo, não tem sentimento, a oração não tem lá muito poder. Os animais eu conquisto com amor. Não existe maior força do que esta. Mas o problema é, eu não sou boba, eu não sou bobo. Vive uma vida de bobo, querendo ser inteligente, não é. Então, irmãos, as Escrituras nos diz que na nossa raiva a gente nunca faz nada certo. Nunca faz nada certo. Por quê? Nessa hora, a pessoa está disposta a qualquer coisa. Troca bala. Quantas vezes você já dormiu tinindo de raiva? Eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo, eu vou dizer isso para essa pessoa, ela merece. No outro dia você acorda, você assusta contigo. Que coisa, o que eu pensava, aquelas besteiras todas. Então conte até 10, conte até 100. Se não passou, deixa para resolver isso no outro dia. Se não passou essa semana, deixa para outra semana. Quando a água ela está turva na garrafa, a gente não deve se preocupar. Deixa aquilo quieto até a sujeira baixar. Você vai perceber melhor. Você vai resolver as coisas com o diálogo, com o entendimento, com sabedoria. Não um diálogo querendo disciplinar, chamar a atenção do outro. Não existe casamento, não existe erros entre pessoas que o erro não esteja distribuído entre os dois. Um tem maior porcentagem, outro tem menor, mas cada um tem. O que se deve fazer? Seus erros são suas duplicatas, que você tem que pagar. Você resolva ao teu lado. Deixa para a pessoa, você diga assim, querida, você me ajuda a eu superar isso? Você ora comigo sobre isto? Me ajuda a eu vencer isso que você tanto queixa, tanto fala. Querido, você me ajuda? Você está desarmando aquela armadilha. Nunca entre com o espírito armado em nenhuma questão. Busque primeiramente a Deus. Você é um cristão, você é uma cristã. E as tuas atitudes são rastros, exemplos que você está deixando para alguém. Então peça a Deus sabedoria, graça. E Deus deseja participar da nossa vida diária. Mas para isso você tem que dizer, Senhor, venha. Participe das minhas decisões. Participe da minha vida. Não somente as coisas ruins. Em tudo eu quero que o Senhor participe. Me ajude a tomar decisões certas. Decisões que constroem, decisões que ajudam a outros. Nunca pense muito em você, pense sempre no bem do próximo. Como diz o irmão Branham, vida eterna é viver para o próximo. Isso é o que é vida eterna. E lembre-se, cada decisão leva em seu bojo as suas consequências. Entende? Ela tem consequências. Não existe passos que não tenha consequências. Agora, irmãos, vamos, como disse Jesus,
Sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Olha, duas coisas antagônicas. A prudência da serpente e a simplicidade da pomba. Parece que não se ajunta. Mas Jesus diz, sede prudentes como as serpentes. Você nunca vê a serpente dando sopa aí na rua, andando, porque o pau pega ela. E você nunca vai encontrar ela dormindo, sempre ela está pronta para dar o bote. Ela sempre está atenta. Então, sede prudentes como as serpentes. E por outro lado, simples, boba como a pomba. É possível isto? Eu creio que é possível, porque Jesus disse que pode. É possível juntar essas duas coisas. Então, irmãos, aí está. Quando você tem que fazer uma mudança, não vai por esse caminho. Eu vou ganhar mais, lá eu vou oferecer o mais, e isso é isso, isso é aquilo. Não deixa as coisas entrar pelos olhos, pela mente, como entrou na cabeça de Ló, que olhou para as campinas de Sodoma e era como jardins de Deus, e ele pensou, aqui sim eu vou fazer a vida. Aqui eu já estou rico e vou ficar mais rico ainda. E a Bíblia diz que Ló foi armando a sua tenda, pouco a pouco, até entrar em Sodoma. E ele, quando entrou em Sodoma, ele se assentava na porta, como alguma autoridade, como quem tem o poder. Entrou na política. Então, veja vocês. E o que aconteceu com ele? Veio a guerra e ele foi levado como cativo. Perdeu tudo. Foi preciso Abraão socorrer ele. Mas ele foi pouco a pouco. Nunca se vai de uma vez. Diz o irmão Branham assim, que a glória de Sodoma paralisou a fé de Ló, mas não paralisou a de Abraão. Não paralisou. Não deixe com que esse mundo materialista, esse mundo intelectual, paralise a tua fé, paralise o teu compromisso com Deus, paralise a tua família. Não, você é o chefe de casa, as decisões dependem de você. Não jogue a culpa em ninguém. Não vá por este caminho. O caminho que Ló tomou. Então, irmãos, devemos ter prudência. Um erro, nos diz a Bíblia, Salmo 19, que um erro chama a outro erro. Então, quando você errar, pare. Pare. Quando você entra em dúvida, pare. Você sabe que você está certo ao parar. Porque tudo que é feito em dúvida, mesmo sendo certo, é pecado. É errado. Não devemos caminhar com dúvida, nem por um momento. Então você pare. Espere em Deus. Peça orientação. E para tudo existe o tempo para se decidir. Tiago nos fala sobre decisões diabólicas. Eias, vamos em tal lugar, vamos contratar, vamos ganhar tanto, vamos ficar lá um ano. Tiago diz que isso é diabólico.
Antes teria que dizer, se Deus permitir, e se eu viver, farei isto e aquilo. Não tome as coisas por conta própria, sem Deus, porque aquilo não vai dar bem, aquilo não vai funcionar. Então, caminhe corretamente, mantenha-te no teu lugar, com Deus, sem se importar o que outros pensam de você. Se vocês querem me encontrar, que Deus me dê graça, vocês sempre irão me encontrar, eu no meu lugar, no meu posto de dever, na minha fé, sempre aconselhando pelo melhor. Que Deus me ajude sempre a trazer isso para vocês. Então, nessa noite estamos falando sobre os cuidados com as decisões. Seja casamento, seja trabalho, seja amizades, você tem que saber onde você encosta. Existem amizades que é igual a aqueles brotinhos de que rouba a seiva da árvore, lá ali do pé de aquela folha que é couve. Você tem que ir ali desbrotar. Existem amizades que é isto. Vai te enfraquecendo, vai te influenciando. E eu lhe digo uma coisa, se não é para a pessoa andar sob a tua influência, cristã, né? É melhor, como diz minha velha mãe, antes sozinho do que mal acompanhado. Antes sozinho do que mal acompanhado. Você tem que cuidar de você mesmo. Deus cuida, como pregou o irmão Brana, e você? Quer dizer, você cuida. Deus cuida. O profeta diz, você fala, mas ele diz, e você ouve? Coisas negativas sobre seus irmãos. Quando a atitude de um cristão, diz o profeta, é esconder as coisas de seus irmãos, suas fraquezas, não soprar no ventilador. Você fala e você ouve. Se alguém fala é porque há alguém que ouve. E ele diz, cuidado. O Espírito Santo não é uma fossa negra para receber os dejetos, as más conversações, os julgamentos. Cuidado com o que você ouve. É melhor você ser franco, ser direto. É melhor você dizer, irmão, desculpe, eu não quero saber disso. Melhor a gente não saber. Por que saber? Você vai cooperar? Você vai ajudar? Você tem poder para isso? E o profeta, na mensagem Maior Batalha Jamais Pelejada, ele vem e diz, o diabo quer te marcar com as falhas dos outros. Então, vai ser sem educação, seja uma sem educação cristã. Não quero saber disso. Eu tenho uma novidade para te dizer. Irmã, chega, coça. Né? Coça. Pergunta, isso vai me edificar? Isso vai me ajudar? Se me ajudar, eu quero ouvir. Se não, nem me fale. Falta de educação. É que nós somos muito educados com as coisas erradas.
Não se toma posição com as coisas erradas. E quando são coisas certas, tomamos posição. Deveria ser o contrário, tomar posição contra aquilo que não é bom. Alguém vem e traz algo para ti. Aquilo enche a tua cabeça, você não crê. Mas quando você olha aquele irmão, olha aquela irmã, olha aquela família, a coisa vem ali. O diabo conseguiu o que queria. Mesmo que você diz, não pode ser, mas ali está a marca. Por que querer ser curioso? Por que querer saber de tudo? E lembre-se disto, quem leva, traz. Quem traz, leva também. Correio sem selo. E às vezes há pessoas que sabem tudo que se passa dentro da igreja, com cada família, com cada irmão, com cada pessoa. E há casas que está bem formada, tudo termina lá dentro. Certa vez um pastor chamou a atenção de uma família e disse, vocês vão estragar o chefe da casa, porque tudo que acontece na igreja parava dentro daquela casa, ia para dentro daquela família. Tudo. E terminou estragando, atrapalhando a caminhada. Mas por que não chega ali só coisas boas? É que há um imã que atrai. E nunca tivemos um tempo de tanta comunicação e fofoca como nos dias de hoje, pelo celular grátis, telefone, WhatsApp, sei quanta mídia tem por aí. Eu só tenho WhatsApp. Não me interessa estar ali, acolá e querer saber e estar fuçando a vida de ninguém. Mas às vezes chega. Às vezes alguém chega para mim e fala, pastor, chega de uma maneira oficial. Olha a foto dessa irmãzinha. Até nem parece crente. Está lá no Instagram, sei lá por onde. Eu fico olhando e pergunto, do que vale tanto falar, tanto ensinar, tanto dizer? Por que não mistura com a fé dessa pessoa, não leva ao temor? Às vezes chega alguma coisa assim, de uma maneira oficial. E termina o quê? É uma punhalada que a gente toma. Porque eu espero, como disse João, que o meu maior prazer é quando ver que meus filhos andam em obediência. Esse é o meu prazer. Então, irmãos, por que se aparelhar? Por que se avizinhar a coisas erradas? Aquilo vai te influenciar, aquilo vai determinar, lhe ajudar às vezes a tomar decisões que você não tomaria. E quanto mais alto uma pessoa ela vive em Deus, mais longe ela vê o pecado, mais longe ela discerne. Se você está diante de uma árvore, você só vê aquela árvore. Mas se você subir acima da mata, você vai ver toda a mata. Por isso, viva uma vida mais alta. Vigilante, cuidadosa.
Terminando, eu quero dizer, Jesus falou 3 palavrinhas. Vigiai, orai. Olhai, vigiai e orai. Você já pensou sobre essas 3 palavras? Ah, mas eu oro muito. Se você ora e não vigia, você está jogando toda a tua oração por terra. Tem que vigiar. Vigiar quem? A você próprio. O sucesso depende de uma eterna vigilância. Então, vigie as suas decisões. Fiquemos de pé. Incline vossas frontes. Pai, como diz aquele hino, segura minha mão. Nos tome, nos guie. Não somos adultos, somos crianças do Senhor. Somos infantis. Venha nos guiar, Pai. Venha nos conduzir. Estivemos falando sobre decisões. E há muitos que estão enrolados, embaraçados. Oh Deus, muitas vezes nos encontramos como abraçado por um sucuri que vai nos apertando. Mas olhamos para Ti e dizemos, Senhor, nos liberte disso. Senhor, nos tire disso. Nos dê graça para vencer isto, Senhor. A graça que Agar teve para se humilhar. A graça para tomar decisões, Senhor, que soluciona, não que complica mais. Queremos ser parte de solução, não de problemas. Ajuda-nos, Senhor. Ajude a Teu povo. Cada jovem, cada criança, cada pai de família, cada mãe. E nesses momentos finais em que estamos vivendo, Pai, eu creio que são os momentos finais. Mais do que nunca nesse momento, Senhor, devamos vestir dessa prudência, desse cuidado. O Senhor nos ajudaria, Pai? O Senhor fará isto? Nos ajudará? Eu creio que o Senhor fará isso, Pai. Por isso nos colocamos em Tuas mãos, pedimos graça, misericórdia. Não nos deixes com que o cipoal dessa vida nos enrole, ó Deus, como a teia da aranha vai enrolando aquela mosca. Não, Pai, nos livre, por favor, do laço do passarinheiro. Que todos esses laços sejam quebrados, que todos esses nós sejam desamarrados. Pai, ajude a qualquer um nesse instante. O Senhor conhece o que se vai em cada coração. O Senhor sabe o temor, a dificuldade. Mas eu quero lhe dizer, como Davi disse, os meus olhos se elevam para os montes. De onde me virá o socorro? Ele tinha um monte dos exércitos, do ouro, da prata, da fama. Mas ele disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E é em Ti que nós esperamos, Pai. Nos ajude a esperar com paciência. Não deixe ninguém se adiantar tomando decisões próprias, Senhor. Decisões doutrinárias, decisões pessoais, naturais. Ajuda-nos a esperar no Teu tempo. Eu creio, Pai, de todo o coração, que aquela dinâmica haverá de se manifestar.
Eu não quero fabricar uma falsa dinâmica, Senhor, e dizer que é isto. Não. Se não podemos ter o verdadeiro, não queremos nada. Vamos esperar até que o verdadeiro chegue. Mas eu creio nessa dinâmica prometida, que virá sobre a noiva a ponto de arrebatá-la, de levá-la aqui da terra. Deus, tudo o que desejamos é ser uma perfeita mecânica. Que o Senhor trabalhe em nós, nos dê graça para ter uma vida correta, um espírito correto, um coração correto, perfeito, diante de Ti, diante dos irmãos, um coração sincero, transparente, verdadeiro. Ó Deus, eu rogo por todo o meu povo que Tu me tens concedido, por aqueles que estão aqui, por aqueles que ouvirão ali depois, ou que estão pela internet, que o Senhor vista cada um, Senhor, desse espírito de prudência, cuidado e confiança, para que possam caminhar seguros. Em nome de Jesus Cristo, que a graça e o amor de Deus seja com todos, agora e para sempre. Amém.